Oi, pessoal, tudo bem? É muito prazer, meu nome é Laís Bolina, eu sou head do time de automação aqui da Hubify e também sou uma das responsáveis pelo Comitê de Diversidade das Empresas Associadas da IAB. E hoje a IAB me convidou para conversar um pouquinho, no mês do orgulho LGBTQIA+, sobre o contexto de trabalho e de publicidade para pessoas dentro da sigla. E eu, como uma mulher hétero e cis, eu não me senti confortável para falar sobre esse assunto sozinha, embora a gente tenha as vivências da Hubify. Por isso, eu convidei um amigo muito querido e uma pessoa maravilhosa, que é o advogado Caio Pedra, que, além de advogado, é mestre em Direito e Administração Pública, é professor e muito ativista dos direitos LGBT, inclusive uma das principais frentes dele dentro do direito. Então, a gente vai bater um papo aqui hoje um pouquinho sobre como a publicidade, tanto como mercado de trabalho quanto produto final, como ela tem agregado ou não pessoas LGBTQIA+. Caio, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Que isso, eu fiquei muito feliz com o convite, estou aqui super animado para bater esse papo. Então, assim, eu vou começar contando para você um pouquinho como que funciona hoje a frente da IAB. Hoje a IAB montou um comitê voltado para a diversidade e ele tem 3 frentes principais. Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre essas 3. Eu trabalho, por exemplo, com a frente de empresas associadas. Então, como que as empresas dentro da IAB podem ter iniciativas para atrair mais diversidade como mercado de trabalho. E, além disso, a gente tem outras 2 frentes que são a de impacto social. Então, como que nós, como empresa, podemos ter um impacto social diante da diversidade e também sobre como a publicidade ela pode ser mais inclusiva em todos os aspectos da diversidade. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre mercado de trabalho e ouvir um pouquinho de você. Hoje, a minha sensação é que se a publicidade como produto, né, como a gente vê dentro da TV ou ver nas notícias, enfim. Se isso já causa tanto espanto, já causa tanto desconforto muitas vezes quando a gente trata de diversidade, dentro do mercado de trabalho isso é ainda mais difícil, né? Sim, a gente ainda tem, né, essa discussão parece antiga, mas nunca acaba, né? Quando a gente tem alguma propaganda com um casal gay, a gente tem alguma coisa assim, as pessoas ainda ficam repercutindo isso de uma forma muito grande, e isso acaba levantando também algumas empresas, né, colocando algumas empresas em discussão, porque isso sempre gera muito ibope. Mas essa discussão do mercado de trabalho, ela também é antiga, assim. Acho que tem um marco aí em 2016 que saiu um estudo. Tem vários estudos sobre isso, tem uns muito mais atuais, inclusive. Mas tem um de 2016 que sempre serve como referência nessas discussões, que é da Harvard Business Review, que é a revista científica de Harvard, que fez um acompanhamento e ele nem fala sobre diversidade sexual, assim, fala sobre gênero e raça. Uhum. Mas fez um acompanhamento com as empresas para mostrar que ter uma equipe diversificada, né, ter uma equipe diversa, times mais diversos, era economicamente vantajoso. Esse estudo mostrou isso, acompanhou empresas, a partir do momento que elas implantaram a diversidade, colocaram mulheres em cargos de liderança, colocaram pessoas negras em cargos de liderança, mesmo em outros cargos também, está participando de outros cargos. E aí eles concluíram, o que hoje parece muito evidente para a gente, que ter pessoas diferentes dentro de uma empresa facilita a comunicação com o público externo. Porque são pessoas lá dentro que vão representar e que vão conseguir dialogar com grupos específicos da sociedade. Parece óbvio, né? Mas assim, isso na publicidade é ainda mais marcado, né? Porque se a publicidade quer tocar as pessoas, quer convencer as pessoas, quer criar desejos nas pessoas, ela tem que se comunicar com essas pessoas, né? Exato. Ela tem que saber o que essas pessoas querem. A gente vê, tem até um vídeo circulando esse ano de um TikTok, eu acho, de uma menina zoando as marcas, não sei se você viu, que fala assim: olá, LGBT, hoje Sim. Vamos lacrar. É alguém que pegou, ironizando, como é que as empresas usam palavras específicas comuns dentro, né, de um nicho, dentro do movimento LGBT, usa essas expressões de alguma forma. Para usar essas expressões, eles têm que conhecer essas expressões minimamente, né? Então, colocar uma pessoa que vai entender, vai conseguir dialogar, vai estar atualizada nessa comunicação, nesse que a gente chama de pajubá, né? É uma forma de alcançar esse público melhor, assim, é o mais efetivo mesmo.
Exato, e até para a gente evitar estereótipos, né? Porque esse também eu acho que é um dos receios muito grandes e que a gente tem visto ainda com muita frequência, gerando muita polêmica dentro da publicidade. Porque, assim, eu associo, por não conhecer, por não conviver, por ser algo que eu quero reproduzir de alguma maneira, mas visto de longe, eu vou reproduzir um estereótipo em relação à comunidade de maneira geral, na hora de tentar representar essas pessoas na publicidade, e eu faço exatamente o sentimento oposto. Eu gero exatamente não identificação e não uma comunicação que ela está sendo genuína com a pessoa que está do outro lado, mas sim gerando um desconforto, sabe? Tanto em quem convive, quanto especialmente para as pessoas que estão sendo representadas dentro daquela imagem. A representação na publicidade ainda é muito voltada para corpos específicos, né, para padrões de beleza, uma coisa bem eurocêntrica. Então a gente, até quando a gente vê isso, quando a gente vai ver uma propaganda, um casal gay trocando presentes, um casal de mulheres lésbicas entrando numa cerimônia de casamento, esses corpos são muito bem marcados também. A gente sabe quais são esses corpos, né? Se a gente para pensar e lembrar, nossa, a gente sabe quem são essas pessoas. Isso é bem, bem marcado também. Então, assim, é um processo de construção que está longe de ser concluído, mas que estão dando alguns passos. Um desses passos é tentar dialogar com esses grupos minimamente. Trazer eles para dentro das empresas, eu acho que é um desafio, principalmente porque, assim, se eu estou representando isso, mostrando para uma sociedade, e essa sociedade gera desconforto, essa é a mesma sociedade, essas pessoas que assistem à TV ou assistem à publicidade, elas são as mesmas pessoas que estão dentro do ambiente de trabalho. E assim, eu tenho visto muitas iniciativas pensadas para atrair pessoas diversas. Então a gente tem, por exemplo, vagas intencionais, que antes a gente via muito para pessoas com deficiência, e hoje existem mais vagas intencionais voltadas para pessoas pretas, LGBTs, para pessoas trans de maneira específica, mas eu acho que o grande desafio das empresas é não só abrir essa porta, mas eu sempre ouço essa frase, né, que a gente ser diverso é não só convidar para a festa, mas sim chamar para dançar, tirar para dançar. Então, de empoderar essas pessoas dentro dos espaços que elas ocupam nas empresas, para que elas tenham a possibilidade de alcançar igualmente cargos de liderança, cargos, né, de destaque, mas também para que elas se sintam confortáveis lá dentro, porque assim, entrar, legal, diversas iniciativas. Agora, aqui dentro eu não vou fazer nada explícito, eu não vou colocar nada dentro das diretrizes da empresa para que você seja uma pessoa realmente incluída dentro do processo. Sim, e que essa diversidade seja uma diversidade efetiva, né? Uma diversidade real. Parece até bobagem falar, mas é uma diversidade realmente diversa. Porque o que a gente vê, e essa é uma discussão que já está bem adiantada hoje em dia, embora não seja aplicado na prática, mas já foi muito denunciado já empresas que colocam um comitê de diversidade. Temos pessoas LGBT na nossa empresa, e são 4 homens gays brancos. Sabe? Então, a gente tem dentro da população LGBT, cada letra é uma realidade. É muito fácil incluir um homem gay. Eu sou um homem gay que tem 2 mestrados, tenho capacitação, tenho condições de disputar cargos no mercado de trabalho. Mas tem outras letras da sigla que não têm a sorte, né? A gente sabe que a realidade é bem diferente. O mercado de trabalho, a educação formal, eles são excludentes, mais excludentes para alguns grupos do que para outros. Então, quando a gente vai falar assim, temos que ter pessoas LGBT aqui, é muito fácil ter um homem gay branco com escolaridade, uma mulher lésbica com escolaridade, uma pessoa bissexual. Já não é tão fácil ter uma pessoa trans. Sim. A gente tem um ranking de empresas. Existe essa preocupação recente, né? Então tem uns rankings, tem vários rankings, na verdade, que fazem avaliação de quais empresas têm maior inclusão e diversidade no mundo. E a maior do Brasil é a Natura. E a Natura tem essa preocupação de falar, olha, vamos fazer todas as diversidades, etc. E aí, uma das coisas legais desse ranking que mostra é que o maior setor, o setor mais presente nessas empresas é o setor de TI. E a gente pensa, por que o TI? E aí é uma coisa que já se percebeu dentro do movimento trans, que as empresas que têm serviços que não têm rosto são mais abertas para pessoas trans, por exemplo. Esses mercados são mais abertos, por quê? Tem empresas que contratam pessoas trans, por exemplo, mas não colocam em contato com os clientes, não colocam na frente da empresa. Por quê? É o que você falou, essa sociedade que não gosta da propaganda na TV, é a sociedade que não gosta também de chegar nesse mercado e ter uma pessoa trans no caixa. É a sociedade que não gosta de chegar na loja e ver uma pessoa trans atendendo. Então acaba tendo que esconder essas pessoas. Então, além de tudo isso, tem muitos dificultadores para isso, infelizmente. Quando eu paro para pensar assim, hoje eu tenho o privilégio e a oportunidade de fazer parte do comitê e de conseguir
minimamente dentro do meu lugar de extremo privilégio, mesmo não sendo uma pessoa dentro da sigla, de usar o espaço que eu tenho hoje para fazer alguma coisa, porque assim, é o famoso parabéns por fazer o mínimo, sabe, do meu ponto de vista. É trazer essa realidade, e a IAB, ela tem incentivado isso através do comitê, e tem sido uma experiência muito legal fazer essa troca com essas empresas. Uma das coisas que a gente tem feito dentro do processo é fazer o levantamento de outras empresas ou iniciativas que nos ajudem a ter bancos de dados de pessoas diversas. Porque a sensação, às vezes, do meu lado, assim, quando eu abro uma vaga, por exemplo, para o meu time, é que essas pessoas sequer estão chegando até essas vagas. De que é uma distância tão grande que às vezes parece tão inacessível por diversos motivos, dentre eles esse que você mesmo comentou. A gente coloca vários pré-requisitos para uma vaga que às vezes não necessariamente são pré-requisitos. Em todas as empresas que eu trabalhei, inglês é um pré-requisito. E eu usei em uma empresa só, nos últimos, 10 anos. Então, assim, a gente tem feito esse levantamento com bancos e iniciativas para tentar minimizar essa distância entre a pessoa e o cadastro da vaga, que é uma coisa extremamente simples, que assim, não é passar pelo processo seletivo, que aí entram outras questões, não é entrar dentro da empresa, não é fazer parte do corpo da empresa, é simplesmente abrir a vaga. É conhecido pela empresa. Exato. Saber que você existe, o seu currículo estar dentro de um banco de dados. E eu queria saber de você se existe alguma... Por exemplo, eu imagino, eu não tenho certeza, tá? Eu posso falar um dado assim que seja bobagem, mas que existe uma lei ou uma regulamentação que pessoas com deficiência, a partir de um número de pessoas dentro da empresa, você precisa abrir vagas. E para pessoas LGBT, existe alguma iniciativa ou alguma pauta voltada para isso já? Não, existe para pessoas com deficiência, não existe a população LGBT e dificilmente vai existir. A gente tem algumas menções específicas, assim, tem uma lei de rádio e TV, que tem a Maria da Penha fala que casais lésbicos também são protegidos, mas aí os juízes não aplicam para a população trans, para mulheres trans, por exemplo. A gente tem uma série de negativas, então não tem para a população LGBT. A gente tem algumas universidades recentemente que estavam adotando políticas de cotas para o programa de pós-graduação ou para a vaga de graduação, e mesmo assim sofrendo inúmeros processos judiciais porque as pessoas estavam questionando o direito da instituição de querer trazer essas pessoas. Infelizmente, não tem nenhuma normativa aqui nesse sentido. Sim, então, e isso mostra ainda mais a importância de que as próprias empresas, tanto quanto marca e como visibilidade, porque assim, eu sou uma empresa que trabalha, eu sou uma agência, então eu trabalho diretamente com marketing de diversas empresas, mas toda empresa faz publicidade de alguma maneira, então seja para B2B, para B2C, seja em maior ou menor escala, com maior ou menor investimento, aparecendo na TV ou distribuindo panfleto na rua dela. Todas as empresas, elas conseguem de alguma maneira fazer essa inclusão dentro da publicidade de alguma forma, mas é muito também importante ser parte da cultura da empresa e existirem regras dentro da empresa ou algum tipo de diretriz para que a gente consiga compensar essa ausência de direitos que a gente não está vendo legalmente, judicialmente, de alguma forma. E assim, existem várias justificativas, existem estudos nesse sentido que mostram que é economicamente vantajoso. Tem vários estudos que mostram que empresas que se preocupam com a diversidade criam um ambiente de maior aceitação, que as pessoas se sentem mais acolhidas. E uma pessoa que se sente acolhida no trabalho, uma pessoa que se sente parte de uma equipe, ela automaticamente ela se engaja mais, né? Ela inevitavelmente ela se sente mais apta a contribuir, a vestir mesmo assim a ideia da empresa. Então, existem inúmeros motivos mesmo. Pessoas com diferentes vivências, diferentes backgrounds, a gente vê isso muito e tem acontecido muito na publicidade de se contratar pessoas com formações em outras áreas. Eu tenho tido essa experiência muito dentro da Hubify e vivi ela em outras empresas. E por que isso acontece muito? Porque esses diferentes backgrounds, eles trazem, eles agregam a função que a pessoa vai executar, outros pontos de vista, outras visões, outras habilidades. E eu acho que a mesma coisa acontece no quesito diversidade, sabe? E isso vai ser uma coisa que vai tanto gerar produtividade, como você disse, a gente volta lá para a pirâmide de Maslow, que fala que a segurança é a base para a pessoa se sentir bem dentro da relação dela com o trabalho. Mas não só para isso, mas também para estimular a criatividade, para que a gente pense realmente fora da caixa, porque a gente está fora dessa caixa, sabe? Para que aquilo que a gente mostra de produto, de serviço, de venda, de publicidade, seja simplesmente uma consequência do que a gente está vivendo aqui dentro, até para a gente não cair naqueles pecados clássicos, por exemplo, do uso do pink money, sabe?
Olha, do lado de fora, eu faço uma publicidade incrível, eu adoro LGBTs, vocês são lindos. Mas do lado de dentro não tem ninguém. Eu sou contra, publicamente, políticas voltadas para a comunidade, e é isso, sabe? Não, e fazendo um link com a conversa que a gente estava tendo nos bastidores, a gente vê empresas, às vezes, cometendo erros tão bestas, né, umas coisas tão absurdas, que a gente fica se perguntando como a gente estava perguntando. Não tinha ninguém revisou, sabe? Não tinha ninguém para ler. Uma pessoa. E aí, quando você tem pessoas diferentes, o que você está fazendo é trazendo filtros diferentes, sabe? É um novo filtro. É um novo olhar, que vai olhar para aquele negócio e falar assim, será que... Será? Essa ideia é mesmo boa? Sabe? É mais uma pessoa para dizer assim, não entendi. O que estão querendo dizer? E te forçar uma reflexão. Porque às vezes, quando tá todo mundo igual, aquela estratégia de humor, aquela estratégia de venda, sei lá o que é aquilo, faz sentido. E aí você traz uma pessoa de fora e a pessoa fala, como assim? Aquela coisa que as nossas avós falavam que duas cabeças pensam melhor que uma. Exato. Se as duas cabeças têm o mesmo repertório, a diferença não é tão grande, né? É bom que sejam duas cabeças, realmente duas. Realmente dois pontos de vista, dois repertórios, dois filtros diferentes. Evitaria uma série de erros que são muito bobos, que são totalmente evitáveis. E que, obviamente, se a gente vê uma coisa e fica com raiva de quem fez. Mas tem outras pessoas que estavam em volta e que vão ser prejudicadas também e que não tiveram atuação naquilo, sabe? Não participaram daquela... E por isso, ter diversidade dentro de diferentes cargos hierárquicos é tão importante, porque às vezes vai ser o tomador de decisão, a tomadora de decisão, que vai ser a pessoa determinante de passar para fora. E não só uma coisa que a gente vai olhar e achar estranho, mas também que não vai gerar valor, sabe? A relação da publicidade com a sociedade é uma troca mútua. A gente, como publicitários, a gente influencia, de certa forma, a sociedade, mas a gente também é extremamente influenciado, sabe? Não é à toa que os movimentos LGBT, de maneira geral, eles tiveram mais força e a publicidade começou a mostrar isso, assim. Acordei hoje e pensei, nossa, vou colocar pessoas trans dentro da minha campanha. É uma troca mútua e que, assim, o nosso objetivo, no final das contas, é gerar valor para outra pessoa. Então, assim, a gente tem que se preocupar não só com a polêmica que não vai acontecer, mas também se a gente está passando uma mensagem que faz sentido. Se a gente está conseguindo construir uma conexão, uma ponte com a pessoa que está do outro lado, sabe? E ver essas pessoas como gente, ver as pessoas como pessoas. Porque é uma coisa que... Eu estudo população LGBT, né, já há muitos anos. Então, uma coisa que super me incomoda existem inúmeros estudos sobre população LGBT que focam no tanto que a população LGBT movimenta de dinheiro. Então, vai justificar essas campanhas, essas coisas, como um mercado que movimenta. Tem muitos dados sobre isso. Além de desumanizar esse grupo, é também uma imagem errada, porque essa ideia do público consumidor é uma ideia muito focada no homem gay, que são, né, no casal gay, que são dois homens, e os homens gays têm uma escolaridade maior que os homens héteros, em média, tem ganhos, né, financeiros, uma média boa, em muitos lugares maior do que dos homens heterossexuais, e aí a gente presume que vai ser um casal que não vai ter filhos, então os gastos deles vão ser específicos com coisas, e aí cria toda uma fantasia em cima daquele consumidor e faz com que a população LGBT vire um mercado, um público-alvo, assim, alguém para ser buscado. E a população... Um estereótipo, exatamente. Baseado completamente no estereótipo. E a população LGBT é muito maior do que os homens gays. Os homens gays são muito maiores do que essa ideia que a gente tem. E são pessoas, assim. São pessoas que devem ser atingidas por N outros motivos, além do dinheiro disponível, do pink money disponível para determinados produtos, né? Para mercados específicos. Então, que essa humanidade seja visualizada, que as pessoas consigam crescer e produzir em cima disso. Exato, e até por isso, assim, a IAB também tem uma frente de impacto para a sociedade, porque basicamente é impossível você ser uma empresa que faz parte de uma sociedade e não impactar naquela sociedade, seja positivo ou negativamente. Então a ideia é que a gente consiga, como empresas associadas dentro da IAB, fazer esse trabalho, sabe? Não só eu individualmente como Hubify, mas como um grupo que a gente consiga impactar positivamente a sociedade na qual a gente faz parte. E eu acho que de mensagem final para a gente concluir, eu queria muito deixar
claro para as empresas que, assim, a gente não tem que estar pronto para começar, a gente tem que começar para ficar pronto em algum momento, sabe? Porque eu acho que existe muita ideia, e durante muito tempo eu mesma acreditei, mesmo sendo uma pauta que eu revisito e que eu reforço em todas as empresas nas quais eu já passei, existe muita ideia de que vamos preparar o terreno aqui, porque aí a gente começa a abrir uma vaga, porque aí a gente começa a pensar sobre o assunto. E não é isso. A gente precisa viver, inclusive, para trazer essas pessoas para dentro, para que elas opinem, para que elas falem, para que a gente entenda como elas se sentem e entenda como a gente consegue construir um ambiente que é realmente inclusivo. Porque senão eu vou estar gerando os meus próprios estereótipos dentro do meu processo de contratação. Não existe uma hora certa para começar. A hora era ontem. A gente já está atrasado assim há algumas décadas, como você mesmo disse, são pautas extremamente antigas, mas que a gente está trazendo hoje como se elas fossem novidade. Vamos assumir que elas não são, ok, não são. Mas assim, não espere um momento mágico acontecer, um pote pirlim-pim-pim que vai ser jogado em cima de toda a gestão da empresa, ou um momento em que a gente vai ter um arco-íris pintado na parede do escritório principal. Pronto. Agora é a hora da gente começar a receber pessoas LGBT. Porque isso não vai acontecer. A gente precisa dar um passo, principalmente porque é isso que a gente já conversou. Essas pessoas, às vezes, não estão tendo acesso às vagas. Elas não estão sabendo, e elas estão em um lugar em que as vagas realmente não chegam até elas, ou que as vagas são fechadas antes que elas tenham conhecimento sobre elas. Então, assim, a gente precisa começar. É isso mesmo. Muito obrigada. Você sempre me ensina muito. Seus livros sempre me ensinam muito. Então, assim, eu indico que vocês sigam o Caio nas redes sociais. Porque eu acho que é um processo de aprendizagem contínua que eu tenho junto com você. Obrigada por ter aceitado o convite. E obrigada, IAB, também, por ter feito esse convite.